A graça e a paz do Senhor, amados. Que bom estarmos juntos, né? Então vamos abrir a palavra de Deus, queridos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Até aqui, meus amados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco na Tua palavra, que o Senhor esteja a dirigir, Pai, essa mensagem, cada coração em direção ao Senhor. Produz a Tua boa obra em nosso meio, que o Senhor possa, na Tua liberdade, fazer o que lhe bem apraz, Pai, na mente, no coração, na alma de cada um. Nos ensina, Senhor, os Teus caminhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui um texto um pouco longo, mas que é muito importante porque nesse texto o apóstolo Paulo nos ensina algo que é fundamental na vida cristã. Do momento que nós nos convertemos, nos achegamos a Deus, e agora, né? O que vem depois disso? O que vem depois de que você aceita Jesus, se batiza? O que acontece a partir disso, né? Porque antes de você se converter, de você se batizar, você não conhecia as coisas de Deus, não entendia muito dos propósitos de Deus. Mas agora você se converteu, aceitou Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida e você se batizou. E agora, né? O que você faz na sua vida espiritual a partir de então? Da sua vida com Deus, o que você faz a partir de então? O apóstolo Paulo nos diz aqui nesses versos 12 palavras que nos indicam o que nós precisamos fazer. Todas essas palavras indicam movimento, indicam um crescimento. Nesses versos que nós lemos palavras como alcancemos. Então você ainda não alcançou, então nós temos que alcançar. Então ele fala num futuro, alcancemos. Ele fala, cheguemos. Nós ainda não chegamos, então nós precisamos chegar. Ele fala, atingindo. Você ainda não atingiu, precisa atingir. Ele fala de um propósito. Então algo que você tem como um objetivo, como uma meta para a sua vida. Ele fala de nós não sermos mais como X para sermos de uma outra forma. Ele fala seguindo, então é um caminhar. Ele fala cresçamos. Ele fala, edifica-se. Ele fala, não vivam mais de determinada forma. Ele fala de despir-se do que é velho para se revestir do novo, para sermos renovados. Então veja, todos esses verbos, todas essas palavras, indicando que a vida do cristão precisa se mover, precisa crescer, precisa continuar caminhando, precisa continuar alcançando, continuar chegando, continuar atingindo, continuar crescendo, continuar edificando. A vida do cristão, a vida espiritual, a vida com Deus, não termina no batismo, queridos. A vida do cristão no batismo só começa. Aí que começou. A partir de aí é que nós, como cristãos, vamos começar a nossa caminhada com Deus. Então a vida cristã não pode ficar estagnada. Tem que ser uma crescente. Jesus diz que no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nos batizamos, ele diz que nós nascemos de novo. Então nós ganhamos uma nova vida. E uma vida que a partir do momento que você nasce, precisa ser vivida. O apóstolo Pedro diz que as pessoas começam como recém-nascidos,
se alimentam de um leite espiritual. Depois, o apóstolo Paulo diz que nós nos tornamos crianças, que continuam com alimento líquido, né, com um leite, e depois nós nos tornamos adultos, que aí vem o alimento sólido. Isso mostrando o quê, queridos? Que a caminhada cristã não é você se batizou, pronto, eu estou pronto, estou no máximo da minha vida espiritual. Não, meu irmão, você começou. E a partir daí, todos nós temos uma caminhada. Alguns estão nessa caminhada, são recém-nascidos, outros são crianças, outros são adultos. E aí a gente precisa se examinar e ver aonde que eu estou nessa caminhada. Será que, apesar dos anos que eu tenho na igreja, e isso não tem a ver com o tempo, não tem a ver com o tempo, apesar dos anos que eu tenho na igreja, eu sou um recém-nascido, em termos de maturidade espiritual, de vida com Deus, eu sou um recém-nascido, sou uma criança ou sou um adulto? O que eu sou se Deus aparecesse e visse todo o meu ser, toda a minha vida diante dele, o que eu sou em termos de vida com Deus? Um recém-nascido, uma criança, um adulto. Mas o mais importante não é definir aonde você está, em que estágio você está da sua vida com Deus. O importante é, você precisa crescer. Você precisa avançar, você precisa aprender mais, ter mais experiências com Deus, enfim, crescer. E crescer em direção ao quê? No texto que nós lemos, ele fala sobre maturidade. Então, o cristão ele tem que ir crescendo para chegar num nível de maturidade cristã. Ele fala, nesse texto que nós lemos, medida da plenitude de Cristo, que nós temos que crescer na direção da medida da plenitude de Cristo. Ele fala para nós não sermos mais como crianças, que são jogadas de um lado para o outro, que são enganadas facilmente. Fala para nós crescermos para sermos novos homens, novas mulheres, nos despojando do velho homem, da velha mulher, e crescemos em direção a sermos semelhantes a Deus. Agora, queridos, algo importante aqui, eu não estou falando apenas de crescimento espiritual. Prestem atenção, eu não estou falando exclusivamente de crescimento espiritual, não. O Evangelho impacta todas as áreas da vida do ser humano, todas. Impacta nosso coração, impacta a nossa alma, impacta a nossa mente. Então, essa maturidade que o apóstolo Paulo diz, ele não está falando apenas de nós como seres espirituais. Está falando como todo o nosso ser. Nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, como nós lidamos com os nossos desejos, como nós lidamos com os nossos sentimentos, como nós lidamos com os nossos pensamentos. É isso que mostra maturidade. Não é apenas uma pessoa ser cheia da presença de Deus. Ok, está cheia da presença de Deus, mas como você lida com os seus pensamentos? Como você lida com as suas emoções? E as suas emoções que ditam a forma que você se comporta com a sua família, lá na sua casa, ou a sua alma, os seus desejos. O que é que te controla, como você vive? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo diz, olha, que o Deus de paz o santifique inteiramente. Então, não apenas no espírito, é você como um todo ser santificado. E ele fala que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis para a volta de Jesus. Então, Deus, querido, por mais que a área espiritual é o mais tocado, né, pela presença de Deus, ele nos quer transformar como um todo. Não é apenas sermos espirituais e sermos pobres em termos de mente, em termos de coração, em termos de alma. Não, é sermos como um todo santificados, como um todo crescemos. Então, não basta o espiritual. Veja aí no texto que nós lemos. Vamos ver o verso 14, Efésios 4. Olha o que acontece, meus amados, se vocês não buscarem crescer em Deus. Efésios 4. Olha o que acontece com um cristão que ele não cresce. Efésios 4, verso 14. Olha o que diz. O propósito ou seja, você como cristão, o seu objetivo deve ser, a sua meta deve ser, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja, se uma pessoa não cresce em Deus, ela vai ser uma criança. Vai ser enganada o tempo todo, vai ser jogada de um lado para o outro, ela vai ficar sempre perturbada, não vai saber o que é certo, o que é errado. No verso 17, também, se você não crescer em Deus, olha o que pode acontecer. Assim eu lhes digo, verso 17, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Veja, ele está falando para cristãos, mas que apesar de, prestem atenção, podem olhar aqui para mim, apesar de terem se convertido, se batizado, eles estavam vivendo da mesma forma como antigamente. Isso acontece demais nas igrejas, que as pessoas vêm, aceitam Jesus,
começam a vir para a igreja, mas continuam a viver exatamente da mesma forma. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não podem, agora que tem Jesus como o Senhor da sua vida, continuar vivendo como os gentios, ou seja, como as pessoas que não conheciam Jesus. Não pode. Vocês precisam crescer. E continuando a leitura, verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Veja que o apóstolo Paulo ele insiste, olha, isso é muito importante, por isso eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem, olha como vivem os gentios, e muitos cristãos estão vivendo, viviam naquela época e estão vivendo. Vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido a um endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu digo e eu insisto, vocês que agora são de Cristo precisam mudar a forma de vocês agirem, a forma dos seus pensamentos, a forma da sua vida. E para isso precisa fazer o quê? Precisa crescer. Vocês precisam crescer. Amados, quando a gente se encontra com Deus, basicamente o que muda é o seu espírito. A Bíblia diz que antes de nos convertermos, o nosso espírito estava morto. Ou seja, não tinha relacionamento nenhum com Deus, você ignorava Deus, pouco se lembrava dele. E quando você vem para Jesus, o seu espírito ganha vida e você passa a se relacionar com Deus, a orar, a falar com Ele falar no seu coração, etc. Então, o espírito nosso, nós somos corpo, alma, espírito, o nosso espírito muda radicalmente. Muda 100%. Mas e o resto? E o resto do nosso ser? Muda? Não, praticamente muito pouco. Permanece no estado original. A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente permanecem como era antes. E aí há um trabalhar de Deus, da palavra, que você precisa começar a trabalhar isso, precisa aprender, precisa ser transformado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, o propósito é que vocês não sejam mais como crianças, que vocês não vivam mais como os gentios. Então, existe esse estado de criança, esse estado de viver como gentios, e vocês precisam sair disso em direção a algo mais elevado, precisam crescer. Então, qual que é o estado original de um cristão? Que permanece da mesma forma de antes. O coração, por exemplo. O que a Bíblia diz do nosso coração, que é o símbolo dos nossos desejos, das nossas vontades, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer. A Bíblia diz em Jeremias 17 que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, e que a sua doença é incurável, quem poderá compreendê-lo? Isso muda? Não, você se converteu, o seu coração continua sendo enganoso. Continua, como lemos aqui, há um endurecimento, ele se corrompe por desejos enganosos. Então, esse é o estado do nosso coração. E a nossa alma? A nossa alma é o símbolo dos nossos sentimentos, do nosso psicológico, onde estão as nossas ansiedades, as nossas perturbações. Como está a nossa alma? Lá no Salmo 42, Davi dizendo, olha, por que está tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Então, a nossa alma, ela vive ansiosa, com perturbações, com questões que afetam, né, a nossa alma, o nosso interior, o nosso psicológico. E a nossa mente, que é o símbolo dos pensamentos. Provérbios 16 diz que há um caminho que parece direito ao homem. O homem olha, não, esse aqui parece ser o caminho certo. Só que os seus fins são caminhos de morte. Então, tem coisas que a nossa mente, ao analisar a situação, vê, não, esse realmente é um caminho bom. Só que a nossa mente, ela não é onisciente. Nós somos limitados, nós não temos acesso a todas as informações, e muitas vezes um caminho que você acha certo, que você acha bom, é um caminho de morte. Então, esse é o diagnóstico bíblico, queridos, para o nosso ser. Nós temos um coração enganoso, uma mente que não é confiável, que falha, que erra, e uma alma que muitas vezes fica perturbada. Esse é o seu ser, mesmo depois de você se converter. Depois que você se converte, o seu espírito renasce, o Espírito Santo vem habitar em você, mas o seu coração continua enganoso. A sua mente continua limitada. Ou você sabe todas as coisas? Não. E a sua alma continua tendo perturbações. Todos nós temos problemas, temos questões psicológicas, tudo isso continua afetando o nosso ser. Então, temos essa dicotomia, queridos. Coração, alma e mente problemáticos, e um Espírito e o Espírito Santo dentro de nós. E o que nós vamos fazer diante desse quadro, né? Primeira coisa, que é loucura viver sem Deus. Nós precisamos de Deus para vencer essas nossas inúmeras fraquezas, as nossas limitações. E o segundo ponto, queridos, que é extremamente importante, é que é muito
muito importante crescer. É muito importante amadurecer, como nós lemos aqui. E nisso eu não estou falando apenas de caráter, não apenas de moral, né, de evitarmos os pecados, mas também em relação ao nosso interior. Pacificar a nossa alma, a nossa mente ser mais centrada, o nosso coração mais controlado. Então nós precisamos crescer em tudo isso. É por isso que o Evangelho não impacta apenas a nossa vida espiritual. Porque se impactasse apenas a vida espiritual, nós iríamos para o céu, mas viveríamos de uma vida miserável na terra. Com o nosso coração nos enganando, a nossa mente toda hora nos traindo, né, nossa alma toda hora perturbada. Não. Jesus ele diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância, inclusive eu aqui. Então o que é que nós precisamos desesperadamente, queridos? Veja no verso 13. Diante desse cenário de corpo, alma e mente, que estão no estado original, estão no estado da mesma pessoa que está lá fora. Verso 13, o que nós precisamos fazer? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E aqui diz, e cheguemos à maturidade. Esse é o nosso objetivo. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Duas palavras, maturidade e medida da plenitude de Cristo. E no verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, está aqui, queridos, o diagnóstico da palavra de Deus, para mim e para você. Mente, alma e coração, que tem os seus limites, suas falhas, suas fraquezas, e isso vai te trazer muitos problemas ao longo da vida, mas muitos mesmo. E o que você faz diante disso? Não, vou buscar só a vida espiritual? Não. Você precisa ter maturidade. Você precisa ir em direção à medida da plenitude de Cristo, e você precisa crescer. Crescer em Deus, não apenas espiritualmente, mas em Deus. Para que mente, alma e coração não te atrapalhem tanto, você não sofra tanto, e a sua vida seja de uma pessoa madura em Deus. E como você consegue amadurecer? Nesse mesmo trecho que nós lemos, fala de alguns instrumentos de Deus para nós amadurecermos, para nós controlarmos alma, coração e mente. Vamos ver primeiro o nosso coração, né, que é o nosso coração enganoso, que nos engana, que tem desejos que nos atrapalham, vontades que nos atrapalham, muitos desses desejos contrários à palavra de Deus, contrário à sua vida com Deus e que vão te trazer dores e problemas. Nós não temos isso, queridos? Ou a gente se converte, não, agora todos os meus desejos são puros, né, todas as minhas vontades são de acordo com Deus. Não, não é assim. A gente continua com esses desejos ruins e vontades ruins, e como nós lidamos com isso? Veja com o verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Aqui é a palavra-chave para lidar com o coração, que é a fé. Abra comigo em Hebreus capítulo 10, queridos, por favor. Vamos ler do verso 22. Apenas 2 versos. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações, veja aí, aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados em água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Bom, queridos, aqui ele diz 2 coisas que nós precisamos tratar com o nosso coração. Primeiro, nos aproximarmos de Deus com um coração sincero. Não adianta, queridos, você tentar se enganar ou enganar a Deus dizendo, ó Deus, eu sou santo. Não, chega com um coração sincero diante de Deus. Fala, Deus, eu estou com tal desejo, eu estou com tal vontade, que eu sei que são errados, e eu apresento diante de ti. Chegue diante de Deus com um coração sincero. E a partir daí, o que você precisa tomar consciência? Primeiro, que o seu coração é enganoso. Ele vai tentar te ludibriar, vai te tentar levar para um caminho que a sua consciência, que você se converteu e agora você luta contra esses desejos, ele vai tentar te ludibriar e você deve fazer o quê? Não confie no seu coração. Se ele é enganoso, antes de tudo, não confie nele. Por que eu digo isso? Porque tem esse ditado no mundo, né, que diz, olha, siga o seu coração. Se você fizer isso, você vai só se dar a muito tipo de problema. Não siga o seu coração. Pelo contrário, o que você deve fazer? A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. O meu justo andará pela fé. Então, o que você tem que fazer, queridos, é andar segundo a convicção da sua consciência, segundo a fé que você tem. O justo de Deus, ele anda pela fé. Não seguindo as vontades, os caprichos do coração. Não, ande pela fé. Por isso que ele fala que é a plena convicção de fé. Você toma uma decisão de seguir a Cristo, essa é a sua fé a partir de agora, então você tem que andar de acordo com essa fé.
E tudo mais tem que estar submetido a essa decisão superior. Essa é a sua convicção. O seu coração é contrário, você vai ter que submeter o seu coração a essa convicção de fé. Então, o que você faz? Quando a sua fé é uma coisa e o seu coração te apontando para uma outra direção. O que você faz? Você não pode alimentar o capricho dos seus corações, do seu coração, você não pode alimentar os desejos do seu coração que são contra você mesmo. Que é uma coisa que nós precisamos reconhecer. Esses desejos do nosso coração, são contra Deus? São, mas são contra você também. Os desejos do seu coração que são contra você, que vão te prejudicar, que vão te trazer inúmeros problemas nos seus relacionamentos, né, na sua alma, no seu coração, dentro de você. Você vai olhar no espelho e ver, por que eu fiz isso? Desejos que são contrários a você mesmo. O que você faz? Não alimente-os. Submeta esses desejos à convicção que você tem em Deus. E aí o que começa a acontecer? O seu coração, né, que antes da sua vida pregressa, sua vida antes de Cristo, dominava as suas decisões, o que você ia fazer, agora não. Você tem uma decisão, uma consciência e submete o coração. E aí o coração começa a ser ensinado, começa a ser domesticado, começa a ser controlado, começa a ser educado. Você coloca os seus desejos e as suas vontades sob controle. Antes você era uma pessoa descontrolada, que tinha um desejo e ia satisfazê-lo, e depois colhia as consequências. Agora não, você tem uma convicção, e o coração se levanta e você fala, fique quieto, você vai obedecer a essa convicção. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, ele diz, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Porque se eu não fizer isso, problemas enormes virão. Então ele fala, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Diante disso, queridos, o que você faz é submeter o seu coração a uma plena convicção de fé. Então não siga o seu coração, ande pela fé. E a gente precisa reconhecer, queridos, sempre que vem uma vontade contrária à vontade de Deus, é uma insanidade você seguir. Está aqui Deus dizendo, olha, o caminho que você precisa ir é nessa direção. Se o seu coração está dizendo para ir na outra, o que está acontecendo? Se você vai dar ouvidos a quem, queridos? A Deus ou ao seu coração? É uma loucura você falar, não, Deus, você está errado, não, Deus, não é por aí, e ir na outra direção, é loucura. Então a gente precisa tomar essa consciência, a fé que eu tenho, a convicção que eu tenho, é o que vai me dar melhores resultados, e você segue a isso. E aí o coração começa a ser domesticado, começa a ser ensinado, e passa a ser mais obediente ao que você tem. Lá em Efésios 4, verso 22, olha o que ele diz, quanto à antiga maneira de viver, essa maneira de viver seguindo o coração, fazendo o que dá na telha, seguindo os seus impulsos, as suas vontades, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Joga isso fora, meu irmão. Despir-se do velho homem, que se corrompe. Por que você joga fora? Porque isso se corrompe, meu irmão. Por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então você joga fora. Essa maneira antiga de viver, joga fora. E agora você vai andar pela fé, pela convicção do que você entendeu que é o melhor. Não é que Deus está te obrigando a fazer algo. Não, é você mesmo que reconheceu. Esse é o caminho que eu quero seguir. Então, o que você faz é seguir o caminho que você escolheu. Hebreus 12 diz, olha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha, a gente se livra, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos correr com perseverança essa corrida que nos está proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso, queridos. Diante das tentações, das provações, de tudo que surgir na sua vida, de vontades, desejos, olhe para Jesus. Olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e vá nessa direção. Essa é a proposta do cristianismo. E é isso que vai te poupar de inúmeras dores, queridos. Porque se você diz, olha, eu me converti, batizei, mas resolve seguir os desejos do seu coração, meu irmão, você pode até ir para o céu. Mas você vai viver uma vida miserável na terra. De deitar e não conseguir dormir, de você não ter paz com você mesmo, porque você seguiu o seu coração, atendeu a impulsos, e aquilo vai te trazer dores, vai te trazer problemas nos relacionamentos. Então, meu irmão, siga Cristo. Siga a decisão da sua fé, a convicção a qual você diz, esse é o caminho, e eu vou seguir a ele. Segundo ponto, falamos do coração, que é enganoso, e, portanto, não siga ele. Segundo ponto, a nossa alma. Nós lemos qual que é a questão da nossa alma, do nosso psicológico.
que a nossa alma fica perturbada. Ela tem ansiedades, ela tem medos, né? O nosso psicológico é afetado por inúmeras coisas. Tem duas coisas que eu queria trazer aqui que perturbam a nossa alma. Primeiro, as circunstâncias ao nosso redor, da nossa vida, e as dúvidas. E a resposta para os problemas da nossa alma também é a fé. Abra comigo em Tiago, capítulo 1, queridos. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, olha o que é a pregação do Evangelho, queridos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, olha aí a palavra que nós estamos trabalhando, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Então, queridos, o que o apóstolo Tiago aqui está dizendo? Primeiro, para a gente ter um motivo de grande alegria. Olha que engraçado, né, queridos? Como é diferente, né, do que como a nossa alma reage. Como a nossa alma reage diante das provações, dos problemas. Ela se entristece, se perturba, sofre, tem medo. E Tiago está dizendo, olha, tem um motivo de grande alegria. Mas qual o sentido de ter uma alegria num problema? Qual o sentido de ter alegria em algo que causa tristeza? Ele diz, o motivo não é porque, eu estou sofrendo, aleluia. Não, está dizendo, é porque isso é uma prova da sua fé. É como se você está numa faculdade e, para passar uma determinada matéria, uma determinada disciplina, o professor aplica o quê? Uma prova. E quando chega a prova, né, a gente se entristece, tem que estudar, né, tem que correr atrás, tem que passar por aquele exame, né, que é trabalhoso. Mas aquilo é um motivo de alegria, por quê? Porque você vai fechar aquela disciplina. Aquilo vai ser algo que você vai ter absorvido no seu currículo, e aqui nós estamos falando de um currículo espiritual, que todos nós temos diante de Deus. Temos inúmeras coisas no nosso coração, na nossa vida, que Deus vai aplicar provas, queridos. Disciplinas pelas quais nós passamos. Nós estamos aqui na terra. Por que a gente não se converte e Deus arrebata a pessoa e leva para o céu? Não. Deus fala, não, agora vocês entraram na faculdade, vão precisar amadurecer e eu vou aplicar provas. Para cada disciplina que eu tenho, eu vou aplicar provas. Provas para a sua fé. E a prova da fé, como que você passa? Como que você tira uma boa nota na prova da fé? A prova da fé está testando justamente o quê? A fé. Então, para você passar na prova da fé, você tem que ter fé. Então, quando vier a tribulação, meu irmão, quando vier o problema, a gente se entristece, a gente tem... Claro que nós somos seres humanos, Deus sabe que nós somos assim, que nós somos pó, Ele tem misericórdia de nós. Mas você se levanta, meu amado, e tenha fé. Não se entregue, né, às emoções que vão corroer a sua alma, que vão te perturbar. Por que muitas pessoas caem em depressão, queridos? Porque vem um sentimento de abatimento, e a pessoa, em vez de lutar contra esse sentimento e falar, não, eu não vou me abater, eu tenho um problema, eu preciso levantar, eu preciso correr atrás, não adianta eu ficar chorando, eu vou ter que ir procurar resolver. Mas como é que uma pessoa cai em depressão? Um dos casos, né? Estou falando um dos casos. Vem o sentimento de abatimento e a pessoa começa, é isso mesmo, não tem jeito, essa situação vai me esmagar, e a própria pessoa vai desistindo diante daquele problema, ela mesma vai deixando o sentimento de abatimento corroer ela por dentro, aquele abatimento vai crescendo, a tristeza vai sendo alimentada, ela vai tendo autopiedade, piedade de si mesma, coitado de mim, só eu estou sofrendo isso, e ela fica alimentando aquela tristeza. E aquela tristeza que tinha um tamanho proporcional ao problema, começa a crescer de uma forma que está muito maior do que o problema pediria. E aquilo sai do controle, porque a tristeza, ela vai alimentando a tristeza, e aquilo sai do controle, fica uma coisa imensa. E o que o Tiago diz? Não, vem uma prova, vem uma tribulação, se levante, lute, corra atrás, não se abata, não se deixa vencer, e vamos adiante. Esse é o comportamento. Por quê? Porque você tem uma fé num Deus que vai te ajudar, que Ele está contigo, que Ele não vai deixar você ser esmagado, não vai deixar você ser destruído. Nós podemos passar por provas, mas não sermos destruídos nela, não. Então, diante da tribulação, nós temos que ter paciência, nós temos que ter fé e não nos entregar às emoções que vêm nos destruindo. As emoções que vêm nos corroendo. Não, você fala, não, eu sinto uma tristeza, mas eu não vou me entregar a ela. Eu vou me entregar a Deus, que me socorre, que vai me dar força, eu vou ter paciência diante da tribulação. Tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim. A nossa confiança tem que estar em Deus. Em Hebreus 6,19 diz que a nossa esperança em Deus é como uma âncora para a alma. O que uma âncora faz num navio?
O que uma âncora faz? Uma âncora, um navio, né, se vier uma tempestade, ou um mar bravo, joga o navio de um lado para o outro. Coloca-se a âncora, fica a âncora e o quê? O navio fica ali, estável. As ondas querem levar para... Mas a âncora, que vai até a profundidade, que é fundo ali no mar, segura o navio parado, em vez dele ser jogado de um lado para o outro. E é isso que acontece, quer dizer, a tempestade vem na vida do cristão e vai te jogar de um lado para o outro, a menos que você tenha uma âncora. Vem a tribulação, meu irmão, aquilo te abate, aquilo te molha, aquilo te traz perturbação, te traz um enjoo, né, de ser jogado. É hora de você jogar a âncora no mar, ativar a sua fé e falar: Senhor, eu confio em Ti. Não vou deixar minhas emoções me perturbarem, eu vou procurar confiar no Senhor diante disso. Então, o trecho que eu li: por que está tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Está no Salmo 42, e ele mesmo responde: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Ponha a sua esperança em Deus. A sua alma fica perturbada? Joga a âncora. Qual que é a âncora? A minha fé, a minha confiança em Deus. Por isso Jesus diz: não te perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. Outra coisa, queridos, que afeta a nossa alma é a dúvida. A gente não sabe o que fazer, a gente fica com medo, né? Vamos ver em Tiago, capítulo 1, verso 6, como lidar com a dúvida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Olha só, de novo, né? A onda do mar. Levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu quero trazer foco nesse último trecho. A mente dividida e é instável em tudo que faz. Se a pessoa, queridos, não tem essa âncora da fé, pessoa que anda pela fé, o justo que anda pela fé, a pessoa fica instável. Muitas perturbações na alma e a pessoa está toda hora instável. E há um trecho aqui que diz, ele fica com a mente dividida. E aqui, por que eu estou falando de mente dividida? Na verdade, no grego, queridos, está falando de uma pessoa que tem duas almas. O termo grego que está escrito aqui é dipsikos. De dois, psikos, né, de psicológico, que é a alma. Então, literalmente, o que está escrito é alguém que tem duas almas e, por isso, ela é instável. Por que a pessoa tem duas almas? Porque é uma alma que crê e outra alma que duvida. E fica uma duelando com a outra, uma gritando com a outra, há um conflito dentro da pessoa. Uma alma que não é centrada, que não é focada, fica esse conflito dentro. E aí, qual que é a nossa atitude diante dessa confusão que às vezes fica dentro do nosso coração? Que a gente fica perturbado, quer descansar, quer confiar, e por um outro lado teme, por um outro lado não descansa. Olha no capítulo 4 de Tiago. Ele vai usar essa mesma expressão, pessoa que tem duas almas, e diz como a gente resolve isso. Tiago 4, verso 8. Aproximem-se de Deus. Está aqui o grande segredo, né, queridos? Para tudo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nunca é uma via só, queridos. Você se aproxima dele e Ele se aproxima de você. Sempre Ele se aproxima de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm uma dupla alma, é dipsikos, que está escrito aqui, tem a mente dividida, purifiquem o coração. Então, quando você está com uma alma dentro de você que não está em paz, está duelando, há um conflito dentro de você, se você descansa, se você confia ou não, o que você faz? Se aproxime de Deus. Volte-se para Deus, chegue perto dele, entregue seu coração a Ele, confie nele, ponha a sua fé em Deus, meus amados. Não duvide, coloque a sua fé em Deus, diante das circunstâncias, diante de tudo. É assim que o cristão pacifica a alma. É assim que o cristão encara os problemas. É descansando em Deus, é confiando em Deus, se levantando, não deixando as emoções te consumirem. Levante-se e ande, como Jesus disse para todos. Levante e ande, e creia, ponha a sua fé nele. Agora, para a nossa mente, queridos. Falamos do coração enganoso, da alma que fica perturbada, e a nossa mente. Veja comigo lá em Efésios 4. Vamos para o verso 13. Nossa mente também dá muito trabalho, né, queridos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Olha a nossa mente aí, vento de doutrina nos jogando para um lado para o outro. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
Veja que, prestem atenção, há homens que vão te induzir ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora vamos para o verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha a mente aí. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. E no verso 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato. Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. De acordo com a verdade que está em Jesus. Então, queridos, quanto à nossa mente, nós temos dois problemas. Primeiro, o engano, e o segundo, a ignorância. O engano é os erros que nós somos induzidos a cometer, e a ignorância é aquilo que nós não sabemos. E o engano, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, queridos, existiam esses enganos na época dos apóstolos. Imagina, Jesus tinha acabado de pregar, tinha os 12 apóstolos, tinha o apóstolo Paulo, essas pessoas de autoridade extrema, e ainda assim havia pessoas enganando os cristãos. Se com os 12 apóstolos vivos, e o apóstolo Paulo ali pregando, já tinha um monte de gente com astúcia, com esperteza, induzindo as pessoas ao erro, imagina hoje. Então isso tem demais, é vento de doutrina para todo lado, astúcia e esperteza. E como é que você faz para não cair nesses enganos, queridos? Nesse vento de doutrina para todo lado. Como que a gente vai discernir o que é certo e o que é errado? Quando você liga a TV, vai assistir um pregador, vai no YouTube, vai assistir um pregador, como que você vai discernir? A pessoa está dizendo, olha, eu aqui, pastor X, pastor Y. Não, meu irmão, não é porque está dizendo isso, nessa época aqui também eram. Olha, eu, cristão X, estou dizendo tal coisa. E o apóstolo Paulo dizia, olha, isso é astúcia, isso é esperteza, está induzindo ao erro, são ventos de doutrina. Se tinha naquela época, imagina hoje. E como que a gente vai discernir o que é certo e o errado? Que eu já citei aqui, a gente tem que ter o olhar fito no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o autor, ou seja, por quem começa, e consumador, por quem termina. Então, ele é o princípio, ele é o fim da nossa fé, ele é o alfa e o ômega, tudo passa por ele. Tudo é em Jesus. Abra comigo em Colossenses, queridos, capítulo 2. É em Jesus que você identifica o que está certo, o que está errado, o que é cristão, o que não é. Colossenses 2. Não deixem, queridos, ser enganados por ventos de doutrinas. Verso 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Veja, a nossa mente. A fim de conhecerem, de novo, a mente, plenamente o mistério de Deus. O que precisa ser conhecido plenamente? O mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo, queridos, que você precisa saber em relação à vida espiritual, à vida com Deus, a como Deus quer que você haja, pense, fale, está em Jesus. O que é diferente de Jesus está fora. Continuando, vamos no verso 3 novamente. Em Cristo, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso, por que ele está dizendo isso? Para que ninguém os engane. E eu estou falando isso aqui também, para que ninguém os engane com argumentos, quaisquer que sejam, que só parecem convincentes. Olha, ele falou, parece que é convincente, mas está de acordo com Cristo? Então é falso. Verso 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A fé, tudo que nós precisamos saber é em Cristo. Verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não é que alguém ensina alguma coisa nova, mirabolante, não. É para continuar vivendo nele. Enraizados e edificados nele. É Jesus, queridos. Tudo é em Jesus. Firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. E ele fala de novo, tenham cuidado, eu estou repetindo, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Não está em Cristo, meu irmão? Está fora. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, em Jesus, a gente recebe a
plenitude. Então você precisa de alguma coisa nova se você tem plenitude? Não preciso de nada, eu já tenho 100%. Não tenho o que acrescentar. Não, mas eu ouvi falar de um mover novo, né, de uma revelação nova. Irmãos, tudo mentira. Porque a plenitude está em Cristo. O mistério, que às vezes as pessoas falam, não, porque foi revelado um mistério. O mistério de Deus, nós lemos aqui, já foi revelado. Qual que é o mistério de Deus? Ele fala, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Está tudo revelado, queridos. Agora enraizados nele, edificados nele. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está em Cristo. Qualquer coisa que uma pessoa ensinar, que você vê no YouTube, meu irmão, só compara com Jesus. Jesus viveu dessa forma? Não. Está fora. Não. Isso, queridos, é simples assim. É só você aplicar Cristo. Você discerne fácil. Vai discernir fácil o que é verdadeiro, o que é falso, o que é cristão, o que não é. Por exemplo, teologia da prosperidade. Um exemplo. Porque nós vamos ter muitas riquezas, Deus vai te dar casa na praia, vai te dar isso e aquilo, muito dinheiro, etc. Olhe para Jesus. O que Jesus dizia? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E para quem ele disse isso? Para uma pessoa que chegou para ele e disse, mestre, eu te seguirei para onde você for. É uma pessoa que está querendo se tornar cristão. E Jesus fala, olha, pense bem, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, meu irmão, se você quer seguir Jesus por causa única e exclusivamente por bens na terra, por dinheiro, Jesus vai te dizer, pense bem, porque não é isso que eu vim te dar. Mas Jesus diz que ele vai nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Ótimo, leia o capítulo João 10. O que Jesus está falando? Está falando de salvação, do início do capítulo até o último verso. Falando de salvação. Porque eu vim para dar a minha vida e resgatar as minhas ovelhas. Ele está falando de salvação. Essa é a vida abundante que o cristão deve esperar. Que Deus nos abençoa, Deus nos prospera. Nossa igreja sempre pregou isso, sempre vai pregar. Deus responde a orações, Deus nos ajuda. Mas isso de riqueza, prosperidade sem fim, não existe. E o próprio Jesus disse, neste mundo tereis aflições. De novo, você olha para Jesus. Neste mundo tereis aflições. Então, se alguém disser, neste mundo, meu irmão, venha para Cristo, vem para cá, e você não vai ter aflições. É verdade ou é mentira? É mentira, porque Jesus diz que neste mundo teremos aflições. Então, ninguém no mundo tem autoridade para dizer o contrário. Ninguém. Existe todo tipo de coisa aí, queridos, no mundo. Olhe para Jesus, porque Ele é a verdade. Aí você não vai ser enganado. Voltando ali para Efésios 4, queridos. Vamos ler aqui os trechos que ele fala da verdade que nós temos que buscar nele. Efésios 4. Porque senão, queridos, nós vamos ser como as crianças. Olha o verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Mas como que a gente escapa disso? Ele diz no verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É sempre Ele, queridos, Cristo. E no verso 21, olha o que ele diz, para fechar. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade. E essa verdade, que verdade é essa? Verdade que está em Jesus. Queridos, a verdade, não adianta você procurar em nenhum outro lugar. A verdade está em Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o mistério de Deus. Ele é a manifestação perfeita de Jesus. É olhar para Jesus. E tudo fica claro, porque a verdade está nele. Outro problema que a nossa mente enfrenta, primeiro o engano, olhe para Jesus. E o segundo problema é a ignorância. Ele fala aqui que os gentios eles vivem obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Abra comigo em Hebreus 8, por favor. Como que a gente lida, com a nossa falta de conhecimento? Hebreus 8, verso 10. Essa aqui é a promessa da nova aliança, queridos, do Novo Testamento. Olha que lindo, Hebreus 8, 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. O que ele está dizendo aqui, queridos? A ignorância que nós temos muitas vezes em relação a Deus. Ele diz, olha, a nova aliança vai resolver esse problema. Por quê? A nova aliança resolve esse problema. Porque ele diz, olha, ninguém vai precisar dizer, olha, conheça Deus. Não, porque todos me conhecerão. Aí você pensa, mas espera aí, será que todos aqui conhecem Deus?
Conhece. O que a nova aliança trouxe, que a partir de agora todos nós podemos dizer que conhecemos Deus, queridos? Será que para conhecer a Deus você tem que ter uma experiência assim, resplandecente? Você sobe ao terceiro céu, vê o trono de Deus e os anjos, para aí você dizer, agora eu conheço Deus. Não. Todos, ele disse, vão conhecer a Deus. E como é que a gente conhece Deus, queridos? Quem que é a manifestação de Deus? Quem que é a expressão exata do ser de Deus? Jesus Cristo. Por isso, todos aqui podemos dizer, eu conheço Deus. Porque você conheceu Jesus, você leu nas Escrituras como Jesus falava, como Jesus pensava, como Jesus agia. Então você pode dizer, eu conheço Deus, por causa da nova aliança, porque Jesus manifestou Deus aqui na terra, Ele é o Deus encarnado. Bom demais, né, queridos? Ele não nos deixa enganados, não nos deixa sem saber como Deus é. E para fechar, queridos, vamos a Efésios 4:15. O que a gente precisa para lidar com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso coração? E esse aqui é vital, queridos. E eu prego incansavelmente, vou pregar até o fim da vida. Efésios 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, tem que ser em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Olha de novo esse verbo, para a maturidade. Cresce e edifica-se a si mesmo. Para onde você cresce e edifica-se? A si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, como a gente vai crescer, queridos? Na vida cristã, como nós vamos crescer em Deus? Tem que ser através do amor. Tem que ser no amor, queridos. Quando alguém perguntou para Jesus, lá em Marcos 12, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus foi bem claro. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todo o seu coração. Lembra do coração enganoso? Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Lembra da alma agitada? Ame a Deus com toda a sua alma. E ame a Deus com toda a sua mente. Lembra da mente? Né, que é falha? Então, você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Então, a resposta que nós temos que dar à nossa mente, ao nosso coração e à nossa alma, queridos, é direcionar todos eles para Deus, para amar a Deus, para se voltar para Deus, porque é nele que nós encontramos o eixo, queridos, é nele que nós encontramos o centro, o fundamento, a base para o nosso ser, que a nossa mente não vai nos enganar, o nosso coração não nos engana, nossa alma não vai ficar perturbada. Aonde? Se nós nos direcionarmos, dirigirmos todo o nosso ser para Deus e firmarmos nele através do amor. Então, as nossas vontades, o nosso psicológico, os nossos pensamentos, queridos, têm que estar todos debaixo do amor que nós temos por Deus. É isso que faz o cristão chegar à maturidade. Não tem outra forma, queridos. Não tem como você crescer e se edificar se não for como nós lemos, no amor. Tem que ser através do amor, porque aí nós se tornamos seres inteiros, íntegros, fortes, corajosos, com fé, determinados, porque estamos amando a Deus e todo o nosso ser não está duelando, minha mente brigando com o meu coração perturbando minha alma afetando meus pensamentos, fica com essa confusão dentro do ser humano. Não acaba isso, porque tudo agora está voltado para Deus. Meu coração ama a Deus, minha alma ama a Deus, minha mente ama a Deus. Tudo submetido ao amor sublime de Deus. Tudo é no amor, queridos. Por isso que nós temos que seguir sempre a Deus por amor. Não é por medo, porque se você obedece a Deus só por medo, sua alma não descansa, a sua mente se rebela. Não pode ser por medo. Tem que ser por amor. O seu coração entendendo, o seu ser entendendo que vale a pena seguir a Deus, que Deus é bom, que o amor dele dura para sempre, que ele é misericordioso, que ele é um Deus perfeito, santo, bom, e aí você ama ele e fala, vale a pena seguir a ele. Alguém como Deus, e eu o amo e vou seguir a ele alegremente. E você serve a Deus por amor. Quem serve a Deus por medo, o ser vai ficar desalinhado. Quem serve a Deus por amor, vai estar centrado, vai seguir a Deus querendo, vai seguir a Deus com desejo, com vontade, e aí vai, alma, coração e mente, todos alinhados, todos vão encontrando um eixo, vão encontrando um centro, e seu ser, queridos, vai ficando pacificado. Você vai amadurecendo, como nós lemos, vai crescendo na medida da plenitude de Cristo. Medida da plenitude de Cristo. Então, queridos, como a gente cresce, como a gente amadurece, como atinge a maturidade, porque você nasceu de novo, e pode ser um recém-nascido, uma criança ou um adulto em Deus, mas você precisa estar crescendo. E você cresce por meio da fé, que vence o coração enganoso e a alma, você cresce colocando Cristo, o conhecimento de Cristo, para guiar a sua mente nas coisas espirituais, e principalmente você cresce e se edifica pelo amor.
Vamos ficar de pé, queridos? Eu não consigo sequer conceber, queridos, algo mais lindo que a palavra nos ensina. Não tem como. A gente pacifica o nosso ser, todas as áreas. É que o evangelho não é só para impactar o nosso espírito, é para impactar a nossa alma, o nosso coração, nossa mente, impactar tudo, com amor por Deus, amor pelo próximo. Então, meus irmãos, se você perguntasse para Jesus, primeira vez que você chega diante de Jesus, fala: Senhor, me diga a coisa mais importante, o que eu mais preciso saber, o que eu mais preciso para crescer, para amadurecer, para ter uma vida pacificada, uma vida centrada, uma vida inteira, forte, uma pessoa firme, uma pessoa, né, que não se abala facilmente. Jesus ia falar para você: olha, o mais importante, o maior mandamento, o maior ensino é: ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o meu justo, ele anda pela fé. É pela fé, seguindo o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós nos convertemos, nos achegamos a Ti, e o Senhor fez nascer de novo o nosso espírito, derramou sobre nós o Teu Espírito Santo, mas o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, tantas e tantas vezes nos trazem perturbações, Senhor, nos trazem problemas, a nossa mente falha, nosso coração é enganoso, a nossa alma fica perturbada, ansiosa, e o nosso ser fica desalinhado, Senhor. Mas o Senhor quer pacificar todo o nosso ser, o Senhor quer colocar tudo no lugar certo, quer deixar todas as engrenagens movendo na velocidade certa, na forma certa. O Senhor quer que os teus filhos cresçam, que os teus filhos amadureçam, cheguem à maturidade, cheguem à medida da plenitude de Cristo. Ó Senhor, ajuda cada um aqui a crescer, cada um passar um pouco mais um estágio da fé, e mais uma prova da fé, e mais uma disciplina que o Senhor, uma matéria que o Senhor coloca para nós passarmos, aprendermos e crescermos. Nós, seres humanos, não podemos desistir de crescer. Nós precisamos ir adiante, precisamos crescer. Que o Senhor nos dê forças, Pai. Que o Senhor possa dirigir os teus justos a andar pela fé, a não dar razão às emoções que corroem a nossa alma, que só vão aumentando a nossa tristeza, o nosso abatimento. Que a gente coloque nossa fé no Senhor. Ó Senhor, que a nossa fé nos fortaleça, para que a gente não dê vazão às vontades erradas do nosso coração, que nós sabemos que são erradas, que nós queremos viver de outro modo. Então abençoa-nos, Pai, a andar segundo a convicção da nossa consciência, segundo o que a Tua Palavra nos ensinou, Pai. Que o nosso coração esteja submetido à fé, submetido à Palavra, submetido à verdade, submetido ao que é bom, e que a gente não cause males a nós mesmos. Nos ajuda isso, Senhor. Nos ajuda a olhar para Cristo, nos ajuda a seguir ao Senhor, porque nós somos cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, e não de ventos de doutrinas, de astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não nos deixe, Senhor, ser enganados, e que a gente aprenda a discernir olhando para Ti. O Senhor que sempre nos deu a verdade, e a verdade, como nós foi lido, Senhor, a verdade está em Jesus. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Então que a gente ande por esse caminho, que a gente creia somente nessa verdade, e que a gente viva a vida que o Senhor tem para nós. Trabalha no nosso coração, Senhor, trabalha na nossa alma, trabalha na nossa mente, para que tudo, Senhor, fique alinhado, tudo fique pacificado, tudo fique tranquilo, tudo fique em harmonia, tudo fique em paz, Senhor. Que cada um aqui saia com um pouco mais do Senhor, encaixando cada coisa, o Senhor alinhando cada coisa, e cada um saia daqui um pouco mais maduro, um pouco mais inteiro, um pouco mais centrado em Ti. E, Senhor, que o nosso coração ame ao Senhor, mas não é apenas o coração que deve Te amar, não é apenas o coração que deve Te amar, mas a nossa alma, cada sentimento, ame o Senhor. Todo o nosso psicológico, ame ao Senhor. Que toda a nossa mente, até os pensamentos, tem que amar o Senhor. E com todas as forças, leva-nos a amar, Senhor, porque é assim que é edificada a Tua igreja, é assim que crescemos, na direção do Senhor, na direção do cabeça que é Cristo. Enche-nos de amor, Senhor, produz essa boa obra no nosso coração, e esse fruto possa ser produzido dentro de nós. Enche-nos de amor, Pai, porque aí seremos pessoas semelhantes a Ti, que se despem do velho homem, são renovados na forma de pensar e se revestem do novo homem criado para ser a semelhança de Deus. Senhor,
Enche-nos com a medida da plenitude de Cristo. É o que eu peço, não posso pedir nada maior do que isso para cada um de nós. Enche-nos com a medida da plenitude de Cristo. Aleluia, glória a Deus.